Olha o que disse um leitor da Gazeta do Povo depois que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou prender aquele deputado Daniel Silveira por falar demais. Uma atitude autoritária que desrespeitou a Constituição Federal, a lei máxima do país. Abre aspas para esse leitor. A Constituição é apenas um papel pintado a ser usado conforme as conveniências e o alvo. Infelizmente, é o que muita gente hoje pensa e por culpa do próprio ministro, dos seus colegas de tribunal e de decisões inconstitucionais que eles vêm tomando, como essa prisão do deputado que foi contestada pela imensa maioria dos juristas do país, justamente por ter desrespeitado a imunidade parlamentar e o direito à livre manifestação do pensamento, ambos previstos na Constituição. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesse vídeo vou falar mais uma vez de liberdade de expressão e das novas prisões que estão sendo pedidas agora que o STF abriu essa porteira. Muita gente apoiou essa prisão simplesmente por questões políticas, por não gostar do estilo do deputado que já vinha falando com frequência além da conta e porque ele é um apoiador do governo. Mas essas pessoas provavelmente não pensaram no risco que é abrir mão da liberdade de expressão e do respeito ao que está escrito na Constituição. É perigoso para todo mundo, tanto que poucos dias depois já surgiram novos pedidos de prisão de pessoas que simplesmente expressaram o que pensam de forma pública. E agora não são mais apoiadores do governo. O caso mais recente é o pedido de prisão do humorista Danilo Gentili por ofensas ao Congresso Nacional e aos parlamentares. E se você também apoia isso porque não gosta do Danilo Gentili, que embora seja crítico do presidente, não apoia a esquerda e por isso tem muitos inimigos, saiba que o cerco à liberdade de expressão está se fechando. Antes de pedirem a prisão do Danilo Gentili, o STF já tinha recebido outros 2 pedidos de prisão contra representantes da esquerda mais radical, o deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL, e o ex-candidato a presidente Ciro Gomes, do PDT. Vamos por partes. Primeiro é importante lembrar que o ministro Alexandre de Moraes é relator de 2 inquéritos que são bastante questionáveis. O inquérito das fake news, que por si só é inconstitucional, porque ele foi aberto por juízes que não têm essa prerrogativa de abrir investigações, não foi o Alexandre de Moraes. Foi o colega dele, Dias Toffoli, que na época era presidente do STF, que abriu esse inquérito, mas num erro do Dias Toffoli, aceito pelo Alexandre de Moraes, ele se tornou relator sem que houvesse um sorteio, como é previsto no regimento interno do tribunal. E tem também o inquérito dos atos antidemocráticos. Esse outro inquérito foi aberto a pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, mas se mostrou desnecessário e arbitrário, porque estimulou prisões ilegais como a do jornalista Oswaldo Eustáquio. Os advogados dele dizem que até hoje não tiveram acesso a todo o processo e sequer sabem do que o jornalista é acusado. Isso é sonegação ao direito de defesa. Muita gente confunde, mas ele não foi preso e não é investigado por espalhar fake news. É nesse outro inquérito dos atos antidemocráticos que ele é investigado. E esse inquérito, aliás, também investigou várias outras pessoas, entre elas o próprio deputado Daniel Silveira, que agora está preso por outro motivo. Eu disse que esse inquérito dos atos antidemocráticos é desnecessário e também questionável porque a Polícia Federal já deu um parecer dizendo que em meses de investigação não encontrou provas de que exista um grupo organizado financiando protestos contra autoridades ou contra instituições públicas. Então, essa investigação já deveria ter sido encerrada. A gente sabe que essa investigação só foi aberta por causa daquela manifestação em frente a um quartel do Exército em Brasília no ano passado, no Dia do Exército, em que alguns manifestantes tinham cartazes ou gritavam pedindo intervenção militar, o fechamento do STF e do Congresso. Mas qualquer um sabe que aquilo foi uma manifestação espontânea, organizada pelas redes sociais, e que eram poucos os manifestantes que pediam um golpe militar ou o fechamento de instituições. E era, na verdade, uma revolta, um grito de indignação dos manifestantes, das pessoas que foram até lá, contra o ativismo judicial do STF
e contra o Congresso, que consome muito dinheiro público e traz pouco retorno à sociedade. Pelo menos essa era a visão no dia da manifestação em abril de 2020. Tentaram fazer parecer que havia grupos organizados e perigosos incitando um golpe de Estado, abriram um inquérito, fizeram buscas e apreensões, prenderam pessoas, mas não conseguiram provar nada. A investigação continua aberta, provocando insegurança jurídica no país. E aí nós chegamos aos ataques à liberdade de expressão e à prisão do deputado Daniel Silveira. E agora ao risco de prisão de mais gente, incluindo Danilo Gentili, Marcelo Freixo e Ciro Gomes, que nem estão citados nesse inquérito. O pedido de prisão do humorista foi feito pela Procuradoria Parlamentar da Câmara dos Deputados sob a alegação de que ele violou a Lei de Segurança Nacional. Foi a mesma lei que foi usada pelo ministro Alexandre de Moraes para prender o deputado Daniel Silveira. O motivo do pedido agora do humorista Danilo Gentili foi uma publicação dele no Twitter. Para criticar deputados, ele escreveu o seguinte: só acreditaria que esse país tem jeito se a população entrasse agora na Câmara e socasse todo deputado que está nesse momento discutindo PEC da imunidade parlamentar, que era uma tentativa que eles estavam fazendo lá na Câmara para aumentar a imunidade dos parlamentares. Olha a sinuca de bico. Se o ministro Alexandre de Moraes, que foi sorteado para também cuidar desse caso, não aceitar o pedido de prisão contra Danilo Gentili, estará confirmando que ele persegue apoiadores do governo, apenas bolsonaristas ou pessoas de direita, seja lá o nome da classificação que queiram dar. O Danilo Gentili não se enquadra aí, embora ele tenha apoiado o presidente Bolsonaro em alguns momentos, faz tempo que ele faz duras críticas ao presidente, só que ele sempre criticou também a esquerda radical, os governos corruptos do PT. Dá para dizer talvez que ele seja uma pessoa de centro, a cada momento está de um lado, apoiando um lado da política. E aí, o ministro Alexandre de Moraes vai mandar prender alguém que não é bolsonarista? A população já associa o STF a uma perseguição a pessoas de direita, o que não é o caso do humorista Danilo Gentili. A liberdade de expressão vai valer para ele, ou falar o que pensa também da cadeia a quem não é necessariamente apoiador do presidente? A segurança nacional está ameaçada quando uma pessoa se pronuncia contra o Congresso Nacional ou só quando ela fala mal do STF? Outra pergunta: o fato de o humorista ter apagado a postagem em que, em tese, ele atentou contra a segurança nacional, faz com que o crime deixe de existir, não existe mais flagrante? Segue valendo aquela alegação do ministro Alexandre de Moraes no dia da prisão do deputado Daniel Silveira de que opiniões que continuam publicadas nas redes sociais caracterizam crime continuado e por isso ensejam prisões em flagrante? Ou seja, com a postagem do Danilo Gentili apagada do Twitter, ainda tem flagrante? Haverá prisão? E agora vem as maiores dúvidas. Se ele for preso, todos que um dia falaram mal do STF, dos ministros, dos parlamentares, de autoridades, de juízes, também podem ir para a cadeia? E o que dizer de vídeos e textos com opiniões fortes, ofensas até, que continuam circulando? Isso é atentado contra a segurança nacional? Vai faltar presídio. Por enquanto, a única certeza que a gente tem é essa. Há vários outros casos que passaram batido nos últimos meses e anos, mas que, diante da nova interpretação do ministro Alexandre de Moraes para flagrante, precisam de uma análise urgente. Se ele realmente acha que vídeos e textos escritos que continuam em circulação, instigando pessoas contra autoridades, contra instituições, são flagrantes de crime, atentados à segurança nacional, é bom ele cancelar folgas, esticar a jornada, porque vai ter muito trabalho pela frente. A Gazeta do Povo levantou algumas das inúmeras declarações só de gente conhecida contra ministros do STF, contra o próprio Supremo, contra também outras autoridades e instituições que poderiam ser classificadas como discursos de ódio, incitação à violência ou ao vandalismo, ameaças à ordem pública, à segurança nacional. Seguem alguns desses exemplos.
Em 2018, o então deputado federal Vadi Damus, do PT, publicou um vídeo falando que o Supremo Tribunal Federal deveria ser fechado. No mesmo ano, o ex-deputado e ex-presidente do PT, José Dirceu, falou uma coisa parecida. Deveriam tirar todos os poderes do Supremo e ainda debochou. Nem sei por que tem esse nome, deveria ser chamado só de Corte Constitucional. 2 anos antes, em 2016, Lula já tinha dito que o STF e o STJ estavam acovardados. Você lembra, né? Foi durante uma conversa telefônica interceptada pela Polícia Federal com autorização da Justiça. Então, é uma prova de atentado contra autoridades, atentado contra instituições, certo? Ou não? Para o Lula não vale. Só relembrando, nessa conversa, Lula falava com a então presidente Dilma e disse: nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos um Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado. Nos comentários dessa reportagem da Gazeta do Povo, que fez a lista de possíveis atentados à segurança nacional que ainda configurariam como flagrantes, porque há vídeos na internet das falas dessas pessoas circulando por aí, um leitor lembrou do caso da ex-governadora do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, também do PT, que disse num evento público para militantes esquerdistas raivosos que tinham acabado de atacar o prédio de um ministério, inclusive com fogo. Ela disse o seguinte, abre aspas, sem derramamento de sangue não haverá redenção. Fecha aspas. São muitos os exemplos. A deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente do PT, dizendo que ia ter morte caso a presidente Dilma sofresse impeachment. O líder do MST, João Pedro Stedley, convocando os sem terra para pegarem armas para lutar, o chamado exército do Stedley. Tudo isso está registrado em vídeo e, segundo o atual conceito do ministro Alexandre de Moraes, configura flagrante de crime de opinião. Atentado contra a segurança nacional. E agora eu quero saber do ministro. E aí, ministro Alexandre de Moraes, vão todos ser presos? Vão junto com os artistas que jogam bola com algo que simule a cabeça do presidente da República? Isso é um atentado contra a segurança nacional, um atentado contra a presidência da República? Vai prender todo mundo que chamou o Bolsonaro de genocida, incluindo o seu colega de tribunal, Gilmar Mendes? Ou caluniar e ofender o presidente não é ataque à instituição da presidência da República. Para finalizar, o caso lembrado pelo vereador de Belo Horizonte, Nicolas Ferreira, que entrou com notícia crime contra o deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, e contra o ex-candidato a presidente da República, Ciro Gomes, do PDT do Ceará, por publicações antigas em que eles teriam ameaçado o presidente da República, Jair Bolsonaro. O vereador está pedindo que os dois sejam presos em flagrante, Ciro Gomes e Marcelo Freixo, com base na interpretação que o ministro Alexandre de Moraes fez sobre o que é um flagrante permanente passível de ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. O deputado Marcelo Freixo chamou o presidente da República de genocida no Twitter. Olhe isso, a Lei de Segurança Nacional prevê prisão de 1 a 4 anos para quem caluniar ou difamar o presidente da República, o presidente do Senado, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal, imputando a eles um fato definido como crime ou fato ofensivo à sua reputação, como é o caso de genocídio. E em janeiro desse ano, Freixo ainda fez um outro post ameaçador escrevendo impeachment ou morte, que depois ele apagou e justificou que entenderam errado, que ele não queria dizer que a morte era a do presidente, e sim de pessoas com Covid, porque o presidente estaria promovendo um genocídio. Já o Ciro Gomes fez uma declaração em janeiro que também foi interpretada por muitos como incitação à violência contra o presidente da República. Ele escreveu lá, abre aspas, se ele tentar um golpe no futuro ou a qualquer momento, nós daremos a ele o destino que teve Mussolini. Eu, Ciro Gomes, assumo como palavra de honra, estarei na luta de 1, de 10 ou de 1000 para dar a ele o destino de Mussolini se ele tentar algum golpe no Brasil.
O ditador italiano, Benito Mussolini, foi assassinado por opositores políticos em 1945. Enquanto os pedidos de prisão por crimes de opinião vão se acumulando, o STF tem agora mais um processo para julgar, uma ADPF, que significa Arguição de Descumprimento de Preceito Constitucional. É um pedido do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que tenta anular a Lei de Segurança Nacional, alegando incompatibilidade dela com a Constituição Federal de 88, em especial nos artigos que prevêem punição pela prática de crimes de manifestação de pensamento ou crime de opinião, como a gente tem dito desde a prisão do deputado Daniel Silveira. Afinal, estamos numa ditadura ou não? Eu pergunto isso porque a Lei de Segurança Nacional é um resquício da ditadura e é ela que vem sendo usada agora para punir pessoas que falam demais, que expressam sua opinião. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixa aí um comentário dizendo o que você está achando de todos esses ataques à liberdade de expressão. Será que mais alguém vai ser preso? Não sendo nosso assinante, também te convido a apontar a câmera do celular para esse código que aparece na tela. Ali tem uma promoção. Você pode ser nosso assinante pagando um preço promocional e ter acesso a um conteúdo exclusivo meu e de muitos outros colunistas, além de toda a cobertura jornalística da Gazeta do Povo. Te espero lá.